Como você, como líder, pode entender e motivar realmente a sua equipe? No vídeo de hoje eu vou explorar o modelo das 6 necessidades humanas do Tony Robbins e ver como ele se aplica no mundo corporativo, ajudando os líderes a entenderem melhor os seus colaboradores. Se você quiser uma liderança humanizada, realmente humanizada e que funcione, assista o vídeo, porque ele vai te dar muitos insights práticos. E se você estiver perguntando o que são necessidades humanas, elas são as necessidades básicas que todos nós temos, que são responsáveis em grande parte por nossas decisões e nossos comportamentos. Como líder, conhecer essas necessidades pode ser a chave para você ter uma liderança muito melhor, mas não só mais humanizada, mas também você ter um ambiente mais engajado e mais produtivo. Se você gosta de temas ligados à liderança humanizada, utilizando melhor o cérebro e a mente, se inscreva no canal, porque eu sempre trago material prático, material de valor, que vai fazer com que você se torne um líder melhor. E o que eu sempre digo, o mundo precisa de líderes melhores. No meu vídeo passado, eu falei de como ler pessoas para liderar melhor, de como adquirir, quais os fatores compõem essa habilidade de ler pessoas. Necessidades humanas é um daqueles fatores que eu mencionei no vídeo passado. Aliás, eu vou deixar um card aqui em cima e um link na descrição para que você veja esse vídeo. Então, veja esse primeiro, depois você vai lá, confere, porque ele está imperdível. Então, esse vídeo ele é complementar. Lá eu apenas menciono as necessidades humanas, dou um ou dois exemplos, mas aqui eu vou esmiuçar muito melhor o assunto. Então, se você quiser se aprofundar, veja o vídeo, fique comigo até o final. A primeira das necessidades humanas é a necessidade de certeza. Então, todo mundo, em alguma medida, mais ou menos, precisa de que as coisas funcionem de uma determinada forma, que ele tenha uma certa previsibilidade de como as coisas vão funcionar. Especificamente no ambiente corporativo, isso se traduz em processos claros, previsíveis, que a pessoa vai estar empregada num futuro médio, talvez no médio ou no longo prazo, ela ter essa segurança, isso é fundamental para que ela possa ter um engajamento, um melhor desempenho. E como você pode proporcionar para o seu time e para as pessoas que acompanham o seu time essa necessidade, suprir essa necessidade de certeza? Você tendo uma comunicação clara, tendo um ambiente de segurança psicológica e oferecendo feedback e demonstrando como líder consistência, confiabilidade. Você decide as coisas de um jeito e as pessoas sabem que as coisas serão decididas daquela forma. Não fica aquela insegurança. Bom, mas será que aqui vai decidir de um jeito? Nessa outra situação vai decidir de outro jeito? E isso gera instabilidade e isso não é legal. O cérebro das pessoas não reage bem a essas inseguranças. A segunda necessidade humana é a necessidade de incerteza ou variedade, que é justamente o contrário da necessidade de certeza, porque apesar de precisarmos de segurança, estabilidade, precisamos de um certo grau de variabilidade para que a gente se sinta vivo. E isso é variável. Tem pessoas que vão querer mais a estabilidade, a segurança, a certeza num grau muito maior, e tem pessoas que vão querer no outro extremo, vão precisar de um grau de variabilidade, de incerteza maior. E saber disso é fundamental para você gerenciar seus colaboradores. Porque se você der uma tarefa que exige um grau de segurança muito grande, que tem um grau de certeza, de estabilidade muito grande, para alguém que tem uma necessidade de variedade, de incerteza, vai ser um tédio. A pessoa vai se desmotivar, vai procurar outra coisa para fazer, e se puder, ela até sai da equipe. E ao contrário, se você der uma tarefa desafiadora, uma página em branco para alguém que tem uma necessidade de certeza muito grande, que ela quer, me dá aqui o que eu faço, o processo direitinho, e eu vou fazer, essa pessoa vai se estressar, ter uma ansiedade muito grande e vai pedir também, pode sair, vai tirar uma licença médica ou vai pedir para sair da equipe. Regular isso é a chave para uma boa liderança. Então, para a equipe em geral, você pode ter um evento diferente, ter um dia diferente, uma atividade diferente. Isso todo mundo aceita bem. Agora, para aquelas pessoas que têm uma necessidade de variedade muito grande, você dá um projeto desafiador, uma tarefa muito mais criativa, um desafio, e aquela pessoa vai se sentir bem, vai se sentir viva, motivada. E é isso tudo que você quer.
como líder. A próxima necessidade humana é a necessidade de importância ou de significado. No Japão tem até um termo de ser reconhecido, porque todos nós buscamos, em certa maneira, em graus diferentes, ser reconhecidos, sermos valorizados, nos sentirmos, de certa forma, importantes. E isso, no mundo corporativo, se materializa, por exemplo, naquele ritual, naquele processo do funcionário do mês, em que você estampa lá a foto do funcionário, do colaborador com melhor desempenho. Isso é uma forma de reconhecimento, de satisfazer essa necessidade do ser humano. E você, como líder, além desse programa que eu falei, do funcionário do mês, o que você, como líder, pode fazer? Você pode genuinamente apreciar o trabalho dos seus colaboradores, oferecer um feedback para eles, um feedback positivo de qualidade. Feedback na nossa cultura, ele é bem menosprezado, na minha opinião. Isso vem mudando, mas não se alcança todo o potencial que você poderia oferecendo e recebendo feedback. Aliás, se você quiser, então, melhorar o seu feedback, se você quiser atingir um outro patamar e ter realmente explorar todo o potencial do feedback para uma melhor liderança, eu vou deixar um link na descrição para o meu curso de feedback no mundo corporativo. E nesse curso você vai aprender realmente a como receber em primeiro lugar. Se oferecer um bom feedback, você tem que saber receber e, fundamental para o líder, criar uma cultura de feedback. Isso é fundamental para que o feedback realmente funcione. Outra coisa que, como líder, você pode fazer para atender essa necessidade de importância e significado é reconhecer publicamente as contribuições, as coisas positivas dos seus colaboradores. Isso atende essa importância do significado, mas tem um alerta aí. Tem pessoas que, se você elogiar em público, elas vão se constranger, vai ser uma tortura para elas e você não quer isso. Então, aprenda também a reconhecer isso nos seus colaboradores, aqueles que se sentem bem sendo elogiados e aqueles que não se sentem bem sendo elogiados em público. Próxima necessidade humana é a necessidade de amor e conexão, principalmente no mundo corporativo, isso se traduz com conexão. Nós, seres humanos, temos cérebros preparados para conexões sociais. A ocitocina desempenha um papel fundamental nessas conexões sociais. E elas desempenham um fator fundamental no nosso bem-estar. Então, se você quer uma equipe que tem um grau de bem-estar, um bom grau de bem-estar, que a partir daí se engaje, se motive, seja um time, você precisa entender e valorizar essa necessidade humana. Então, como é que você faz isso? A coisa mais básica, que muitos gestores fazem corretamente, é fazer eventos sociais, de vez em quando, que engajem a equipe. Isso é muito legal, isso favorece, fortalece as conexões. E você, como líder, tem todo o interesse em fortalecer essas conexões para que as pessoas realmente formem um time. E fundamental criar um ambiente empático, um ambiente inclusivo. Isso conta muito para que essas conexões se desenvolvam. Se o ambiente for hostil, ninguém vai conectar com ninguém, vai ser muito mais difícil, você não vai conseguir utilizar o potencial de atender essa necessidade humana para melhor liderar a sua equipe. A próxima necessidade humana é a necessidade de crescimento. E desde que nós nascemos até o nosso último suspiro, nós estamos crescendo, evoluindo, aprendendo outras coisas. Nosso cérebro é programado para isso. E quando a pessoa para de aprender, eu costumo dizer que, repetindo uma máxima de de um neurocientista, estagnação é morte. Você apenas não disse que está morto, não percebeu. Mas se você estagna, você desmotiva, a vida não é mais a mesma. No ambiente corporativo, num mundo moderno, que está mudando sempre, que você tem que sempre se adaptar, realmente, estagnação é morte. Aprender coisas novas, evoluir, nos dá um senso de realização, de progresso. Isso faz muito bem para o cérebro. E você, como líder, o que pode fazer? Oferecer cursos, treinamentos, mentorias, ofereça desafios do aprender fazendo, desafios no trabalho, acompanhe as pessoas no aprendizado, no processo de aprendizado. Sua função principal, uma das funções principais que Peter Drucker dizia do líder é desenvolver seus colaboradores. Então, crie um ambiente que valorize esse aprendizado, crie esse ambiente de crescimento e progressão constante. E a última das necessidades é a necessidade de contribuição, que é aquele sentimento de legado, de deixar alguma coisa, de ter colocado um tijolo numa obra, numa grande obra, numa construção.
Sentir que fizemos a diferença na vida de outras pessoas nos dá um senso de realização muito grande. E você, como líder, o que pode fazer? Desde promover o apoio mútuo, que as pessoas façam a diferença, contribuam com a vida profissional umas das outras, até você engajar a equipe num projeto social, isso é uma opção, ou até você reconhecer a contribuição da sua equipe ou das pessoas da sua equipe em legados para a empresa, em coisas que mudaram, em coisas que a sua equipe conseguiu transformar positivamente na empresa. Isso dá um senso de legado, de contribuição, que é muito importante. Então, recapitulando, você como líder, como deve utilizar essas necessidades? Tanto em nível individual, conhecendo melhor os seus colaboradores, as necessidades predominantes, o que eles têm mais de necessidade, porque, como eu falei, isso é variável de pessoa para pessoa, quanto você satisfazer essas necessidades no nível mais coletivo, um nível que é essencial, porque todos temos essas necessidades. Tendo essa gestão, essa liderança mais humanizada, você cria um clima mais favorável. Criando esse clima mais favorável, você diminui a taxa de saída de pessoas da sua equipe, o turnover, você aumenta o engajamento, a motivação das pessoas e, consequentemente, você vai ter mais performance e maior produtividade. Então, essas 6 necessidades humanas não são coisas que estão fora do mundo corporativo, elas têm que ser incorporadas no mundo corporativo, particularmente para você como lidera, para transformar a sua liderança. Que tal você, líder, começar a observar essas necessidades individuais dos seus colaboradores e começar iniciativas que atendam coletivamente a essas necessidades na sua equipe? E se você ficou até aqui no vídeo, dê o seu like, dê o seu gostei, porque aí assim o YouTube entende que esse assunto é relevante e vai distribuir ele para mais pessoas, mais líderes que vão tornar a sua liderança mais humanizada. E o mundo precisa de líderes melhores, de uma liderança mais humanizada. Eu vejo você no próximo vídeo e tchau!